do louvor, nós estamos começando hoje uma nova série na igreja, qual nós intitulamos Detox. Né? Há uma cultura, essa palavra ganhou uma certa popularidade nos dias de hoje, e pessoas buscam uma dieta detox, né? que é de desintoxicação, buscando ter uma saúde melhor, um corpo melhor, um corpo mais bonito e mais saudável. Só que um corpo bonito e saudável por si só não é capaz de melhorar a nossa vida plenamente. Nós precisamos mais do que um corpo bonito e saudável para ter uma vida saudável. Nós não somos compostos somente pela matéria, somente pelo corpo, mas nós temos também a nossa alma. E o versículo que está na arte dessa série que nós colocamos foi o versículo que o Flávio falou aqui durante o louvor, que diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse texto se encontra lá no livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, e de fato, a palavra de Deus também diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Para a gente ter uma vida plena aqui na história, aqui na terra, nós precisamos muito mais do que um corpo saudável. Nós precisamos de um coração saudável. E o nosso coração, ele foi contaminado. Todos nós temos um coração contaminado. Independente de nacionalidade, de raça, independente da época, do ano que você nasceu, independente da geração que você faz parte, todos nós temos um coração contaminado. E essa contaminação do coração, ela tem origem na nossa origem, na origem da humanidade. Na origem da humanidade, todos nós fomos contaminados por algo que nós chamamos de pecado. E o pecado contaminou o coração de uma forma em que nós tivemos o nosso propósito ideal arranhado, manchado, que foi o propósito idealizado por Deus, de sermos feitos à sua imagem e semelhança. Através da desobediência do primeiro casal criado por Deus, que deu origem a toda a raça humana, nós tivemos esse DNA comprometido, essa contaminação no coração que vai passando de geração em geração. E essa contaminação, ela não vem a nós através de algo externo, porque às vezes há uma crença popular de que todo ser humano é puro, todo ser humano é bom, e a partir das más influências ele se torna mal. Mas na verdade toda influência externa ruim nasce também de um coração ruim. Tudo que há de ruim, de mal no mundo é fruto dessa contaminação que nós chamamos de pecado. Que o pecado, essa contaminação no coração, não é fruto da maldade de Deus. Porque o Deus que nós cremos é um Deus bom e amoroso. A maldade, a contaminação do nosso coração é fruto da nossa desobediência. Porque, olhando para o livro de Gênesis, nós vemos que Deus, ele criou todas as coisas, a natureza e o homem de forma perfeita, em total harmonia. E o homem simplesmente deveria aproveitar. E a criação é fruto da criatividade e do amor de Deus para conosco. Deus deu um mundo perfeito, um corpo perfeito, uma vida eterna para o homem, e pediu que o homem só não desobedecesse ele em um ponto. Deus, antes da queda, dá essa liberdade ao homem, mas o homem, mesmo diante de todo o amor criativo de Deus na criação, decide transgredir a única coisa que Deus pede a ele. Então entra o pecado no nosso coração. O nosso coração se torna contaminado. E assim como uma dieta detox, para ter um corpo melhor, ela consiste não somente em se abdicar de algumas coisas nocivas, ela também requer uma desintoxicação, consumir alguns elementos que eliminem
essas substâncias nocivas ao corpo humano. A desintoxicação da alma, ela também consiste na abdicação de algumas coisas e na absorção, no consumo de outras coisas que faça eliminar ou diminuir ou minimizar o efeito do pecado, o efeito tóxico do pecado dentro do nosso coração. Existe uma lista de atitudes tóxicas detalhadas na palavra de Deus, expostas na palavra de Deus, que serão o guia. Essa lista vai ser o guia para essa nossa série. Algumas atitudes que são fruto do nosso coração pecador. E essa lista, ela se encontra lá no livro de Provérbios, no capítulo 6, do versículo 16 ao 19. Eu vou ler todos esses versículos, do 16 ao 19, e durante as próximas semanas nós vamos olhar com mais detalhe esses versículos e cada um desses itens dessa lista. A palavra de Deus diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Então nós vemos algumas características dessa lista. Em algumas versões vai falar que são 7 coisas que Deus detesta, que Deus odeia e que são abomináveis a Ele. Na versão Almeida vai falar que Ele abomina. E às vezes a gente imagina que coisas externas ou elementos que a gente julga como pecados capitais são os elementos que estão no topo da lista abominável a Deus. Mas a gente vai ver aqui nesse texto que tem atitudes muito mais sutis, frutos do nosso coração pecador, do nosso coração tóxico, que são abomináveis aos olhos de Deus, que quando eles são materializados, quando eles são colocados em prática, eles trazem sofrimento e desgraça à nossa vida. E essa crença de que o coração do homem é puro e é contaminado por elementos externos, ele cai por terra quando nós entendemos que é do coração pecador que surgem todas essas coisas. Na verdade, os elementos externos ruins, eles só têm poder na nossa vida quando eles encontram no nosso coração pecador um solo fértil para que isso tudo se desenvolva. Um coração intoxicado deixa a vida mais feia e mais doente, independente do corpo bonito e saudável que a gente venha a ter. E hoje a gente vai falar sobre a primeira característica, que é olhos altivos. O que significa olhos altivos? A altivez é popularmente conhecida como arrogância, como o orgulho. E quando o autor fala de olhos altivos, ele está falando do olhar orgulhoso ou do olhar arrogante em relação ao outro. A Bíblia, ela está repleta de advertências sobre o orgulho e a arrogância. E aqui, explicitamente, nós vemos que Deus fala que o olhar arrogante, o olhar orgulhoso, o olhar altivo, é algo que Deus, ele não simplesmente desaprova, mas ele odeia. E por isso que eu gostaria de olhar com vocês para a vida de um homem, descrito na palavra de Deus, que sofreu duras consequências por conta da sua arrogância. Nessa série, embora ela vá ser baseada nesses versículos de Provérbios 6, do 16 ao 19, para cada característica dessa, nós vamos olhar para uma figura bíblica, para uma pessoa da Bíblia, que em algum momento da sua vida
teve uma dessas características tóxicas e enfrentaram duras consequências por isso. Por isso eu te convido a olhar para a palavra de Deus no segundo livro de Crônicas, capítulo 26, do versículo 3 ao versículo 5, para a gente olhar para a vida do rei Uzias. Você que não tem Bíblia, o texto vai ser projetado. Você que tem, peço que você deixe sua Bíblia aberta e acompanhe a leitura. Uzias, ele foi rei de Judá. Ele foi, se eu não me engano, o rei que teve o segundo maior reinado, se não for o segundo, mas foi um dos maiores. Ele começou o seu reinado muito jovem, e a gente vai ver um pouco sobre a vida desse homem. A palavra de Deus diz assim, versículo 3, 2 Crônicas 26, a partir do versículo 3 ao 5, nesse primeiro momento. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Vamos orar? Deus, obrigado pela sua palavra. Que o Senhor possa retirar de nós agora qualquer tipo de distração ou preocupação que desvie o nosso foco, o nosso olhar do Senhor, mas que possamos estar aqui concentrados em ouvir a tua voz. Obrigado, Senhor Deus, porque a tua palavra, Senhor Deus, ela é viva, e por isso nós queremos te ouvir nesse momento. Abra, Senhor Deus, as nossas mentes, os nossos corações, para entender aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Uzias, a quem é chamado também no livro de Reis de Azarias, foi o rei que reinou Judá por 52 anos, como nós vimos aqui, e ele foi um rei muito bem sucedido. Ele foi contemporâneo do profeta Zacarias, e como o texto diz, ele foi mentoreado pelo profeta Zacarias, e enquanto ele permaneceu firme a instrução da palavra de Deus, a voz de Deus, Deus o fez prosperar. Não como um aspecto de barganha. Você faz o que eu quero e eu vou te dar algo em troca. Não, porque a instrução do Senhor, a sabedoria do Senhor, ela não é simplesmente para um momento de culto, mas ela é sabedoria para a vida. O casamento bem-sucedido é o casamento que vive de acordo com a palavra de Deus. O profissional bem-sucedido, isso não está ligado simplesmente ao acúmulo ou à quantidade de dinheiro que se ganha, mas o profissional bem-sucedido, em todos os aspectos, no que diz respeito à sua honra, à sua moral, ao seu desempenho, é o profissional que trabalha para a glória de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Pais bem-sucedidos são os pais que educam seus filhos de acordo com a palavra de Deus. Então, Uzias, ele era bem-sucedido porque ele seguia a instrução de Deus. E é interessante que ele tem essa questão aí, se você olhar para o livro de Reis, ele está com esse nome de Azarias, porque cogita-se, né, que Uzias era o seu nome de intronização, o nome que foi dado quando ele se tornou rei. E Azarias foi o seu nome de batismo, lá no início. Porque havia esse costume na época, às vezes se trocava o nome da pessoa quando ela se tornava rei por conta do seu significado. E o significado do nome de Uzias significa o Senhor é a minha força, enquanto Azarias significa a quem o Senhor ajudou. Ele reina Judá por 52 anos e foi um rei notavelmente bem sucedido em tudo aquilo que ele fez lá em Jerusalém. Ele foi bem sucedido no que diz respeito à administração, ele teve uma administração competente, ele foi um rei guerreiro, ele foi hábil em organizar e olhando a história dele, ele foi bom delegando, porque o bom administrador não é aquele que centraliza tudo nele, mas é aquele que sabe delegar, reconhecer papéis dentro da sua equipe, delegar, e ele fez isso muito bem. Ele teve êxito na guerra
e também na paz, durante os períodos de guerra e também nos períodos de paz, no planejamento, na execução dos seus projetos, na terra e no mar. Ele foi bem sucedido na edificação de cidades, no desenvolvimento da agricultura e da pecuária da época. As realizações do rei Uzias trouxeram para ele grande fama, prestígio, e ele chegou a expandir as terras durante o período do seu reinado, a ponto das terras de Jerusalém, de Judá, se igualarem ao tamanho geográfico do tempo do rei Salomão, que foi o homem mais sábio relatado pela palavra de Deus. Uzias, ele teve vitórias sobre as nações ao seu derredor, e tudo isso contando com a ajuda do ministério do profeta Zacarias, e através de um exército altamente treinado e fiel, e com equipamento de ponta para aquela época. Tudo isso está registrado na palavra de Deus. O reinado bem sucedido do rei Uzias. Mas olhando ainda para o livro de 2 Crônicas 26, capítulo 26, nós vamos ver no versículo 16 o seguinte. Tudo isso, os versículos entre o 5, e o 16, a gente parou no 5, vai falar sobre tudo isso que a gente falou aqui do rei Uzias, da sua administração bem sucedida. Aí no 16 a gente vai ver o seguinte: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Depois da morte do profeta Zacarias, ele demonstrou fraqueza quando ele dá lugar ao orgulho, ao pecado do orgulho, e se superestimou a sua importância. Ele se imaginou autossuficiente. Ele imaginou que ele não dependia mais de Deus e nem de ninguém. Que as pessoas eram simplesmente objetos, meios para as suas conquistas, mas que ele era suficiente. Porque ele parou de olhar para Deus e começou a olhar para as conquistas que Deus deu a ele. E começou a acreditar nessas conquistas, a sua habilidade, a sua inteligência, a sua força. Vendo as coisas que ele empreendeu e as coisas que deram certo, a qual ele empreendeu, ele se tornou presunçoso. E aos poucos, ele deixou a soberba dominar o seu coração a ponto de lhe cegar. Ele ficou cego por conta da sua presunção. E o que ele faz? Ele acumula, quando morre Zacarias, a função de rei e de sacerdote. Mas isso era proibido aos hebreus, o acúmulo dessas duas funções. Daí por diante, ele começou a sofrer duras consequências. Uma delas foi uma grave doença de pele. Como rei, segundo a lei de Moisés, ele não poderia adentrar o templo e queimar incenso no altar de incenso. Ele não poderia fazer isso. Uzias, ele falha feio, porque Deus, ele não tinha designado a ele a função do sacerdócio. Além disso, ele deixou de remover muitos símbolos de idolatria na terra a qual ele era rei. E Deus tinha mandado ele fazer isso. Ou seja, ele estava fazendo aquilo a qual Deus não o chamou para fazer, e fazendo errado, não obedecendo a Deus, na função a qual ele foi designado a fazer, que era o reinado. Então nós falhamos com Deus quando nós fazemos aquilo, achamos que somos aquilo que Deus não nos fez para ser, e quando nós negligenciamos o conselho de Deus, a orientação de Deus, naquilo que nós fomos chamados para fazer. Uma história de conquistas, uma história de sucesso, teve um final trágico, até mesmo no seu sepultamento. Porque o sepultamento de Uzias foi de forma isolada. Na vida ele conheceu períodos de grande glória.
Mas, no momento que ele parou de dar crédito a Deus por suas vitórias, e a sua soberba ao ponto de profanar o templo de Deus, ele passou para um estágio de ostracismo total e irreversível, se tornando leproso e morando em um local isolado até a sua morte. Em geral, todo rei, ele era sepultado num sepulcro real, com muita honra, um sepultamento com todas as pompas da época. Mas nem mesmo por conta da sua doença, por conta do seu estágio, ele não recebe nenhum tipo de honra, nem mesmo no seu funeral, mesmo tendo sido um rei muito bem sucedido, um rei vitorioso. Ele não foi sepultado junto aos outros reis de Israel. O que isso tem a ver com a gente? E o que isso tem a ver com o texto que nós lemos de Provérbios, que fala sobre olhos altivos? A história da humanidade, ela está repleta de histórias de segregação de pessoas, seja por segregação racial, social. No nascimento da igreja, a segregação, ela fez parte numa segregação cultural entre os judeus convertidos ao cristianismo e aqueles que não eram judeus e também se convertiam, que eram conhecidos como gentios. A circuncisão, por exemplo, que era um elemento, embora tenha sido instituído por Deus na antiga aliança, mas era um elemento cultural do povo de Israel, do povo judeu, foi um item, foi um ponto que causou grande divisão no nascimento da igreja, a ponto de que os judeus convertidos ao cristianismo se orgulhavam de sua obediência a essa ordem. Ninguém se orgulhava pelos méritos de Cristo, mas acreditavam a esse ponto o mérito da sua santidade. E por conta desse orgulho, os judeus convertidos ao cristianismo defendiam que os gentios, essas pessoas não nascidas na nação de Israel, mas que se convertiam também ao cristianismo, deveriam também ser circuncidados. Nós falamos muito sobre isso alguns meses atrás, quando a gente estudou a série de mensagens em Gálatas, intitulada Liberdade. Esse problema cultural, essa desavença cultural, esse olhar orgulhoso dos judeus, de parte dos judeus convertidos em relação aos gentios, dá a tônica de toda a carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia. Os gentios desfrutavam da liberdade que tinham dessa prática da circuncisão, porque eles entendiam que não era a circuncisão que os tornava merecedores da graça de Deus. Por essa razão, a circuncisão se tornou uma das questões que mais causavam discussão dentro da igreja primitiva. E nos dias de hoje, nós também, de alguma forma, temos vários tipos de coisas que usamos como marcadores de espiritualidade. Questões exteriores, como aparência, visão política, linguajar, obediência a determinadas regras. O problema é que às vezes as pessoas muito escrupulosas se identificam por conta da obediência a essas determinadas coisas. Já as pessoas céticas se identificam pela falsa liberdade em não obedecer regra alguma. Ou seja, os mais descolados se orgulham de viverem uma vida de licenciosidade. Já os legalistas se orgulham pelo cumprimento de determinadas regras as quais eles julgam capitais. Então, os dois extremos que causam divisão e o olhar presunçoso, orgulhoso em relação ao outro.
Por exemplo, falei aqui de visão política. Quando eu coloco a minha esperança em qualquer ideologia política, é uma forma de idolatria. Quando eu não entendo que qualquer ideologia política hoje, em qualquer época da história, ela foi idealizada por homem, portanto é imperfeita e contaminada também pelo pecado. Mas quando eu entendo que a minha visão política é a correta, e julgo como espiritual essa questão, e olho para o outro que tem a visão política oposta à minha, ele não é crente, ele precisa de arrependimento, por exemplo, é uma forma de olhar altivo. Eu estou colocando elementos externos dentro da espiritualidade cristã. Da mesma forma, quando eu abraço uma ideologia política, por exemplo, e ignoro todas as questões, entendendo que esquerda e direita possuem questões que desagradam a Deus, e eu abraço essas ideologias e por completo, sem analisar os pormenores que são contrários ao Evangelho. Então é o legalismo e a licenciosidade. E quando eu sigo um desses dois extremos e começo a julgar o outro, por exemplo, por isso, é uma forma de olhar altivo. Quando eu crio um distanciamento, um olhar arrogante sobre o outro, baseado em gostos pessoais, ou numa pseudo-espiritualidade baseada em questões externas, preferências políticas, ou pior, por questões sociais ou raciais, eu estou demonstrando essa característica de olhos altivos. E, na verdade, talvez o que eu julgue abominável na vida do meu irmão, de fato não seja abominável, mas sim eu mesmo. Eu mesmo que estou vivendo de uma forma desagradável, detestável a Deus. Olhos altivos é uma característica da essência do pecado de desenvolver uma vida centrada no eu, onde o parâmetro de julgamento são os meus gostos pessoais, a minha própria vida, as minhas vontades e aquilo que eu quero. É a nossa tendência de olhar para o pecador e só ver o pecado, e olhar para nós mesmos e só enxergar as nossas qualidades. Uzias olhava para si mesmo e só enxergava as suas conquistas. E ele ficou cego e parou de enxergar até mesmo a Deus. Enquanto Deus olha para o pecador e enxerga nele um alvo da sua graça. O apóstolo Paulo, na carta aos irmãos da Galácia, ele vai dizer o seguinte: se alguém, capítulo 6, versículo 3 e 4, se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Qual é a solução para os olhos altivos? Para o olhar orgulhoso, arrogante? Assim como uma dieta detox, nós precisamos nos abdicar de consumir, absorver ideias, conceitos e valores contrários ao Evangelho. O Evangelho é a dinâmica não do farinha pouca, meu pirão primeiro, mas o farinha pouca, meu irmão primeiro. É a dinâmica do se doar. É a dinâmica do bom samaritano. Quando nós vemos lá que o estilo de vida do ladrão é o que é teu é meu, o ladrão rouba. Depois os religiosos que passam e não dão atenção, que é o que é seu, o que é meu, me deixa aqui, deixa ele sofrendo lá, cada um na sua. E a dinâmica o pensamento do bom samaritano, que é o que é meu, é teu. Ele parou a sua jornada para se doar um pouco em relação ao outro. Mas nós só conseguimos olhar para o outro, que está em uma condição às vezes de miséria, não só social, mas espiritual
moral, e olhar para ele e enxergar nele um alvo da graça de Deus ao qual eu tenho que me doar, e olhar nele a miséria do outro como um solo fértil para que eu me doe para ele, para curar a sua miséria. Quando eu, na verdade, eu não consumo, mas sou consumido pela ideologia corrente, pelos conceitos correntes de sucesso, de individualismo, de egoísmo, onde não tem espaço para Deus e para o próximo, eu torno meu coração ainda mais tóxico, porque ele já está intoxicado pelo pecado. E quando eu consumo toda essa ideia contrária aos valores do Evangelho, o meu coração, que já é um solo fértil, ele desenvolve essa característica do olhar orgulhoso. Então a solução é beber da única fonte que pode purificar o nosso coração. A única forma da gente se libertar do olhar altivo, do olhar orgulhoso, do olhar arrogante, é parar de olhar para nós mesmos e olhar para Jesus. Quando eu olho para Jesus, a gente vai enxergar o tipo de gente que a gente precisa ser e ter uma visão clara de quem realmente nós somos. Jesus, a palavra de Deus diz que ele é manso e humilde. A palavra de Deus também diz que Jesus não considerou o fato de ser Deus e se despiu de toda a sua glória e se fez gente como nós. Jesus é o servo sofredor de Deus. Se somos cristãos, isso implica, isso significa ser devoto a um Deus que não exige de nós sacrifícios, que não exige de nós ofertas, mas que Ele é o ofertante. Para termos acesso a Deus, nós não oferecemos nada. Foi Deus quem ofereceu. Tudo que nós oferecemos a Deus agora é uma resposta da oferta de Deus por nós. Então, quando eu olho para Jesus, não tem como olhar para Jesus e ter essa vida centrada no eu, essa vida egoísta, e um olhar arrogante e presunçoso em relação ao outro. Porque quando eu olho para Jesus, eu vejo o tipo de gente que eu preciso ser e o tipo de gente que realmente nós somos. Pecadores, falhos, independente das nossas conquistas e das nossas virtudes. Vemos o quão pecadores, o quão miseráveis nós somos. E o que difere de mim, do meu irmão, ao qual eu penso julgar, talvez seja o tipo de pecado que nós cometemos. Mas quando eu olho para o Evangelho, para a obra de Cristo, eu vejo que Jesus, quando me viu, também viu os meus pecados. E ao ver os meus pecados, Ele se doa por mim. Então, quando eu olho para Jesus e olho para o meu irmão, eu preciso olhar para o meu irmão da mesma forma que Jesus olhou para mim. Quando eu vejo o pecado do meu irmão, eu não posso ser o salvador do meu irmão, mas eu sei quem pode ser. Nós falamos aqui antes da mensagem, de começar a pregação, sobre a conferência sobre missões, sobre o nosso papel de fazer Cristo conhecido àqueles que ainda estão perdidos. Em que eu posso me doar para que o meu irmão, para que o outro, que ainda não conhece a Cristo, que não se tornou ainda filho de Deus, também possa conhecê-lo? O que eu posso doar de mim para que a miséria do meu irmão, esse pecado que eu enxergo no meu irmão, possa ser diminuído ou anulado na vida dele? Olhando para Jesus, não tem espaço. Quando eu olho para Jesus, eu não tenho espaço para o olhar orgulhoso. Eu não tenho espaço para o olhar altivo. Porque não foi assim que Jesus olhou para mim.
mesmo sendo ele perfeito, mesmo ele sendo Deus, mesmo sendo ele não tendo pecado algum, e eu estando imerso num mar de pecados, ele não teve esse olhar para mim, mas ele olhou para mim com graça. E se eu imito a esse Cristo que eu digo imitar, o olhar arrogante, o olhar altivo não combina, não fecha a conta, não tem nada a ver com o olhar de Jesus. Mas o olhar de Jesus foi um olhar, embora seja o olhar da graça, é a graça transformadora. Nós podemos ser, através do Evangelho, agentes de transformação daqueles que ainda estão na miséria espiritual, social, moral, porque nós entendemos que o Evangelho é para aqueles que estão perdidos. E por isso, nós precisamos pregar o Evangelho para nós mesmos todos os dias, porque senão nós também nos perdemos. Se a gente parar de olhar para Jesus, vai acontecer com a gente a mesma coisa que aconteceu com o rei Uzias. A partir do momento que ele parou de olhar para Deus, seguir os conselhos de Deus, ele se afastou, ele deixou de ser quem ele era. Ele começou a olhar para si mesmo e começou a desconsiderar aquilo que Deus ordenou ele a fazer. Essa semana nós estudamos no nosso grupo pequeno que o nosso problema de falta de amor é, na verdade, um problema de falta de fé. Verdadeiro amor, o amor de Deus, quando nos falta amor, quando há uma deficiência de amor em nós, é, na verdade, uma deficiência de fé. Eu não tenho como desenvolver o amor de Deus em mim se eu não desenvolver a minha fé. E que o que importa mesmo é a fé em ação através do amor. É assim que o Evangelho nos capacita a obedecer os imperativos de Deus para sermos uma comunidade cristã. É a fé atuando através do amor. Que quando nós falhamos na obediência aos padrões de Deus, para sermos uma comunidade de fé centrada no Evangelho, por exemplo, quando nós nos isolamos, quando nós criamos preconceitos em relação aos outros, quando nós evitamos pessoas difíceis, o convívio com pessoas difíceis, evitamos um relacionamento mais profundo com aqueles que nós chamamos de irmão, com medo talvez de se machucar ou de ser relacionamentos pesados para nós. Na verdade, nós vemos a nossa falta de amor e somos forçados a confrontar a nossa falta de fé, a nossa descrença fundamental nas boas notícias do Evangelho. O nosso problema de falta de amor é, na realidade, um problema de falta de fé. Porque se nós temos fé em um Deus que não é amoroso, mas um Deus que é amor, se nos falta amor, nos falta fé. Mas quando nós descansamos de forma mais completa na justiça de Cristo e no amor de Deus por nós, nós somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus para amarmos os outros como Deus nos amou. Isso é a fé agindo através do amor. Quando a fé age através do amor em nós, nós somos desintoxicados do orgulho, do olhar orgulhoso, da altivez, do olhar altivo e presunçoso em relação ao outro. Nós olhamos indivíduos e não olhamos para o pecado dele, olhamos para o pecador, olhamos como um alvo da graça de Deus. Não que a gente não vai ignorar o pecado, falar, não vê o pecado, ignora o pecado. Não, nós enxergamos o pecado dele. O problema é que às vezes a gente cria uma barreira, o pecado dele cria uma barreira, e a gente não consegue mais enxergar um indivíduo.
com as suas particularidades, com as suas dificuldades, e só enxergamos aquilo que ele fez ou aquilo que ele faz. E esquecemos de olhar para alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Que esse pecado que talvez esteja bloqueando a minha visão em relação a ele, não apagou totalmente essa imagem e semelhança de Deus, apenas arranhou. Mas nós, portadores da boa notícia do Evangelho, precisamos acreditar e entender que nós somos os portadores da mensagem que vai trabalhar para restaurar essa imagem e semelhança de Deus que está deturpada na vida dessa pessoa. Esse é o olhar que Jesus teve para conosco, que nós precisamos ter em relação ao outro. É o oposto dos olhos altivos, a qual o autor do livro de Provérbios fala para nós. Esse é o oposto. Essa é a forma de desintoxicar, de eliminar essa característica odiável a Deus que todos nós carregamos por conta do pecado que habita em nós. A solução é olhar para Jesus. Queria chamar o Ministério da Música aqui à frente, mesmo assentado da forma como nós estamos. Nós vamos adorar a Deus. Faça desse cântico a sua adoração agora. Esse cântico tem como título Olhos Fixos. Quais são as vozes que têm ganhado espaço no seu coração? Qual é a voz que tem falado mais no seu coração? Mesmo assentado da forma como você está, eu gostaria que você adorasse a Deus, fizesse desse cântico a sua adoração e falasse para Deus que a voz dele vai ser a mais ouvida por nós, que a face dele vai ser a mais vista por nós. Quando nós não desviamos os nossos olhos, não desviamos o nosso olhar fixo em Deus, nós não nos perdemos. Uzias, ele se perde a partir do momento que o profeta Zacarias, ele vem a morrer e ele não busca continuar seguindo os conselhos de Deus. Mas ele para de olhar para Deus e começa a olhar para si mesmo e aquilo que ele fez. A partir daí começa a sua queda, a sua derrota. Então que você não venha ser derrotado pelo seu coração pecador, mas que você venha buscar olhar sempre para Deus, manter os olhos fixos em Cristo e enxergar nele o tipo de pessoa que você precisa ser e o tipo de pessoa que realmente nós somos.
precisamos manter o nosso olhar fixo em Jesus. É a única forma da gente purificar o nosso coração, a única forma da gente desintoxicar o nosso coração. Que uma vida plena, uma vida de satisfação aqui na história, ela não se baseia simplesmente em um corpo desintoxicado, saudável, um corpo bonito, porque a vida, nós não somos somente corpo, então nós precisamos purificar o nosso coração. O problema é que às vezes nós buscamos nas fontes erradas a dieta certa para livrar o nosso coração da intoxicação do pecado. E a única fonte correta, o único meio, o único caminho é o caminho do Evangelho, através da obra de Jesus Cristo, através do Cristo que viveu, que sofreu, que foi espancado, morto, crucificado, mas foi ressurreto e vive para nos salvar, vive para nos dar a esperança de que um dia viveremos ao lado dele. Por isso eu gostaria de fazer essa oração agora. Feche seus olhos. Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque temos um coração impuro, um coração pecador, mas ainda assim o Senhor decidiu nos amar. O Senhor decidiu fazer morada em nós. Obrigado porque um dia Jesus Cristo veio a esse mundo para ser a oferta, Senhor Deus, para nos comprar e nos dar novamente acesso a Ti. Livra, Senhor Deus, o nosso coração do pecado, da arrogância, do olhar orgulhoso, da altivez, mas que nós possamos olhar para Jesus, manter os nossos olhos fixos em Jesus. Que nós possamos olhar para a cruz de Cristo e ver que o maior exemplo de amor, de humildade, de sacrifício foi feito pelo Senhor. E quando nós olharmos para o Senhor, nós possamos olhar também para nós mesmos e enxergar o tipo de gente que realmente nós somos. Mas que ao constatarmos o nosso pecado, Senhor Deus, o nosso estágio de depravação, nós possamos entender que o Senhor nos cura da doença do pecado. E que nós não possamos viver frustrados, mas possamos descansar, Senhor Deus, na Tua justiça. Descansar no Teu amor e permanecer nele. Por isso nós pedimos que o amor de Deus, o Pai, a maravilhosa graça redentora de Jesus Cristo, Filho, a doce comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre nós aqui e repouse também sobre o Teu povo, espalhado por toda a face da terra. E nós aqui presentes dizemos amém, amém. Se você de alguma forma foi tocado com essa mensagem, você que é cristão, que já teve um encontro com Cristo e de alguma forma essa palavra falou ao teu coração, ou você que ainda não conhece o Evangelho, ou não conhecia o Evangelho, mas foi tocado a partir da palavra de Deus, eu te convido no final desse culto, nós já estamos encerrando, não ir embora, eu gostaria de conversar e orar por você.